levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o Joseph Larson e com o Josh Rosenstern, com o Dr. Don Paul Gray, com o Dave Smith. É um prazer estar com você aqui hoje. Como vocês sabem, começamos essa nova série há uma semana atrás. Mas eu acredito que vai ser muito interessante e Daniel recebeu mais introspecção sobre os últimos dias do que as pessoas podem entender. E eu admito que não é tão fácil de entender, mas é mais fácil de entender do que o livro de Apocalipse, vamos dizer assim. Pelo menos eu acho que é. Mas, olha, você pode dividir o livro de Daniel em duas partes. Os primeiros 6 capítulos têm a ver com sua vida, como ele viveu. E como mencionei para você há alguns dias, eu estava debatendo se eu devia eliminar os primeiros 6 capítulos, mas senti que o Espírito Santo considerou algo importante colocá-lo aqui, então devemos considerar que é importante também. Os últimos 6 capítulos são muito informativos em relação aos últimos dias, os últimos dias. E o tempo que Daniel mencionou, estamos perto desse tempo agora. Vamos continuar de onde paramos no último programa? Leia o versículo 23, por favor, John. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel agora demonstra as razões pela qual ele estava agradecendo e louvando a Deus, o Deus dos seus antepassados. E ele apela a ele como Deus da aliança de Israel, que guiou os seus antepassados no deserto. Alguns podem dizer, Deus não ajudou muito Israel, porque eles eram cativos em uma terra estranha. E com todo Israel, para ser bem sincero, é verdade, mas eles estavam ali por ter desobedecido ao Senhor, por causa do pecado. Estavam ali porque não ouviram a palavra que tinha ido até a nação de Judá, ou a Judéia, e eles tinham ignorado e matado muitos dos profetas, e por aí vai. Por isso estavam nesse estado. Então, vamos continuar. Pode ler o próximo versículo. Olha, irmão Swagger, eu sou sempre muito encorajado quando olho para essa passagem. Jerusalém, como você mencionou há um instante atrás, estava para ser destruída, e foi o que o Senhor fez, e muitos perderam suas vidas, e virtualmente todos que continuaram em Jerusalém não tiveram um final muito bom. No fim de Jeremias 24, 25 ou 26, algo assim, que o Senhor mostra a Jeremias uma cesta de bons figos e uma cesta de figos ruins. E ele olha, e a interpretação inicial que alguns dão é que os figos bons foram os que permaneceram em Jerusalém e não foram para o exílio. Mas o Senhor diz, não, é o contrário. Eu removi aqueles que eu queria livrar do juízo. Eles foram tirados de Jerusalém e desconsolados, mas não porque fizeram algo errado ou foram amaldiçoados, mas para que fossem preservados, porque a promessa de Deus para Abraão e sua semente é que Israel nunca seria destruído em relação aos judeus. Então o povo tem que ser encorajado e saber que os judeus que estavam exilados no cativeiro de Jerusalém era difícil, e eu sei que era difícil, e o coração deles era sempre querer voltar para Jerusalém, mas Deus estava preservando a eles, era para o bem deles. Deus era muito misericordioso, como sempre é, e ele começou há mais ou menos 100 anos
Antes da Babilônia chegar, destruir Jerusalém e dominar o país da Judéia. Isaías estava profetizando 100 anos antes de tudo isso acontecer, tentando fazer o povo se arrepender. E agora, nesse momento, pessoalmente, eu creio que os problemas que essa nação está encarando é porque a igreja, em sua grande maioria, se desviou. Eu não gosto de dizer isso, queria dizer que existe um avivamento acontecendo, mas eu não estaria sendo sincero. E mas é a igreja que se desviou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e por aí vai. Deus não é um ser duro, ou, como é que eu vou dizer, um criador maldoso. Ele é misericordioso, gracioso, amoroso. E ele faz tudo para mudar aqueles que dizem ser o seu povo, para mostrar o caminho certo para eles. Mas, se eles se negarem, depois de um tempo, o juízo vai acabar vindo até eles. E então, se Israel tivesse permanecido fiel a Deus, servindo a Deus como deviam ter servido, nenhuma nação do mundo poderia ter derrotado a eles. Como é que você pode derrotar uma nação com Ezequias como rei, que um anjo matou 185 mil soldados da Síria com Sequenaribe? Como é que você pode derrotar uma nação assim? Um anjo só é algo meio maluco, chega a ser até engraçado. Eles não pensaram isso, né? Os 180 mil que morreram, mas nenhuma nação do mundo podia ter derrotado a Israel, não tinha como. Mas eles não quiseram ouvir. E quando o reino chegou na mão de Manassés, foi de mal a pior. Piorou. Mas eu sinto que a igreja hoje, o Espírito Santo está se movendo e oro para que as igrejas mudem e vejam o caminho de Deus e elas possam se arrepender. O que precisamos hoje é de arrependimento e Deus não pode compactuar com o pecado. Não pode. Você pode ignorar, fingir que não existe pecado hoje, e nós não queremos chatear as pessoas, ofendê-las, então não vamos pregar sobre o pecado mais. E isso aí só piora a situação, não ajuda em nada. Porque quando o pregador prega sobre o pior problema na humanidade, que é o pecado, e as pessoas se arrependem, isso traz muitas coisas boas. Israel estava no cativeiro por causa do pecado. Não queria dizer que Daniel tinha pecado. Ele não tinha pecado. De qualquer maneira, Daniel foi a maior bênção que, que a Babilônia conheceu. Ele foi a maior bênção. E acredito que Nabucodonosor acabou chegando a um ponto que ele acreditou nisso. Ele viu e acreditou. Irmão Swagger, como mencionamos também, não sei se vocês já falaram disso, mas quando olhamos para qual foi a pior ofensa do povo de Deus, o que foi que piorou a situação para eles, foi a adoração a ídolos. O que pode ser pior que a adoração a ídolos? Seria uma coisa se eles tivessem deixado isso para lá, se tivessem deixado de lado a adoração a Jeová e começado a adorar ídolos de uma vez por todas, mas eles misturaram a adoração com ídolos enquanto ainda adoravam ao Senhor. Por isso é importante ler nas Escrituras que o Senhor prefere que estejamos frios ou quentes, porque se estivermos mornos, Ele vai nos vomitar da sua boca. Eu creio que o Senhor acha muito ofensivo quando a igreja tenta trazer, enquanto tenta manter a figura do cristianismo, mas tenta ao mesmo tempo introduzir os caminhos do mundo. E eu posso estar errado, mas eu não acho que o Senhor considera de maneira diferente ou pior do que Israel antigamente. O que eles tentam fazer nas igrejas, tentando usar táticas humanas para encher os bancos e trazer dinheiro para os templos. E olha, o John mesmo,